E aí, Juliana, Giovana, Alessandra, Lorena e Juliana. Deu tempo de merendar? Vocês estão aí? Deu tempo para vocês merendarem? Eu coloquei 15 minutinhos. Deu. Deu? Deu para juntar? Tudo bem, eu entendi tudo. Olha só, a minha pergunta é: deu para compreender? Vamos recapiturar o que é um conjunto, o que é um subconjunto, a representação deles, sim ou não? Que nós podemos representar, né, das três formas, certo? Tá? E antes do nosso intervalo, eu pedi para vocês colocarem como é que a gente pode colocar o segundo exemplo pelo diagrama do Venn, que a gente, no caso, representou a forma tabular, a forma do diagrama, e eu tinha pedido para vocês escreverem lá no chat, lembram? Exatamente como representar aquele outro conjunto na forma de propriedades, lembram? Né? E antes do nosso intervalo, nós vimos o que é um número primo e o que são divisores. Deu para compreender a diferença dos dois? A impressão minha é estar piscando a tela. A minha está piscando toda hora. Não sei se vocês. Não, né? Ok, então acho que deve só o meu. Então, dando a continuidade, alguma dúvida sobre o que é divisor e o que é dividendo? Ok. Então, só um minutinho que ele está carregando aqui. Ok. Dessa forma tabular, eu posso dizer que eles são primos? Agora, sabendo a definição, o que vem a ser primos? O número 10 é primo? Não. Não, né? E eles têm alguma ordem de sequência, digamos que de 1 para 3 aumentou 2, né? De 3 para 7 aumentou 4. De 7 para 10 aumentou 3. Puxa, mas que tipo de conjunto é esse? Eu não posso nem dizer que são números pares, dentro de um intervalo. Eu também não posso dizer que são primos, porque o 10 já não é primo, nem o número 1 é primo, né? Que a gente viu agora há pouco, certo? Poxa, como é que eu vou representar isso na forma de propriedades? Tem outras situações que pode apresentar, que eu ainda não mostrei para vocês, que vai gerar este resultado. De repente, estes resultados são raízes de um polinômio de quarto grau, por exemplo. Aí, esse aí são resultado de um polinômio que foi calculado porque não tem função do primeiro grau, função do segundo grau, que isso vocês ainda vão ver também. No caso, tem função do terceiro grau e tem função de quarto grau. Conforme o grau de cada função polinomial é o número de raízes. E às vezes podem ser repetidas e algumas vezes complexas. Este daí poderá ser um polinômio de quarto grau. E é resposta de um polinômio de um quarto grau. Aí eu terei que conhecer quem é esse polinômio que gerou esses resultados. Tudo bem? Tá? Aí, nesse momento, esse daí, mas quando eu avançar mais um pouquinho, a gente vai retomar aí. O mais importante é que eu já sei como representar. Então, pode aparecer através do diagrama, pode através da forma tabular ou através de propriedades. Tudo bem? E para isso, eu preciso saber reconhecer. E dentro disso, como é que eu relaciono um elemento com um conjunto, que nós chamamos de relação de pertinência, né? Aí, nessa relação de pertinência, que nada mais do que, vocês lembram essa simbologia? Que esse primeiro que vocês estão visualizando aí, exatamente nada mais do que simbologia de quem? Pertence. E esse com esse e uma barra aí, de não pertence. Mas quando que eu utilizo isso?
Tudo bem? Tá? Aí, nesse momento, quando que eu vou utilizar? Tá? Aí, o que eu vou pedir para vocês copiarem nesse momento? Apenas relação de pertinência e esse onde eu coloquei aqui, que é justamente esse tópico, relação de pertinência e essas duas simbologias, somente. 1 minuto na tela. Mas se você quiser copiar, de qualquer maneira, esse slide, tá bom? Vai estar disponível para você durante a semana. Aí depois eu vou dar umas orientações gerais. Eu gosto muito que você faça um resumo, né? E onde que eu estou sempre circulando, que é justamente onde você tem que colocar a parte importante. E os exemplos. Tem que sempre estar no seu caderno, para quando eu for fazer atividade, tudo está centralizado no mesmo local. E a atividade que eu vou estar deixando para vocês hoje, também para vocês poderem dar a sequência, é depois de você terminar de ver os slides, tá bom? Tá? Então, aqui no caso, 1 minuto na tela. Aí, só para reforçar, por exemplo, na nossa turma tem exatamente vocês 4, né, hoje. E aí, nesses 4, eu posso dizer que Giovana pertence ao conjunto da administração de 2021. A letra A do nosso alfabeto, né, ele pertence ao conjunto dos vogais, né? Gato pertence ao conjunto dos animais. Segunda-feira pertence ao conjunto da semana. Mês de março que nós estamos pertence ao conjunto do mês do ano. Segunda-feira pertence à semana. Ok? Tá? Então, cor azul pertence ao conjunto das cores. Quando eu relaciono elemento com conjunto, qual é o símbolo utilizado? Pertence ou não pertence? Pertence ou não pertence? Quando? Quando eu relaciono elemento com conjunto. Acabou. Exemplos. Né? Só um instantinho, deixa eu só apagar esse aqui. Aí, nesse momento, eu vou pedir assim a participação de vocês. Aqui. Só um minuto, deixa eu só limpar aqui. Limpar os desenhos aqui. Então, vamos lá. Nesse momento, eu vou pedir a ajuda de vocês, né? Na letra, aqui nesse exemplo aqui. O Azinho pertence ao conjunto A ou não pertence? Pertence. Pertence. E, no caso, a letra B? Não pertence. Não pertence. E letra E? Pertence. Pertence? E W? Não pertence. Não pertence. Vamos conferir? Pertence? Não pertence? Pertence? E não pertence. Porque esse conjunto A está na forma de representação tabular. O outro exemplo, que está como exemplo X. X, está representando X, né? É igual a quê? Todo elemento X, tal que X pertence ao número primo positivo. Esse tipo de conjunto, a representação era a representação por propriedades, não é verdade? Tá bom? E agora? Nesse momento, na opinião de vocês, o 2 pertence ou não pertence ao conjunto X? Pertence. Pertence. O 8 pertence ao conjunto X? Não pertence. Não. Não pertence. Muito bem. Não se preocupem em errar, tá bom? Se errar, não tem problema nenhum, tá bom? E o 13? Ah,
Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. O 13, pertence ou não pertence? Pertence. Pertence. E, por último, pertence ou não pertence? O número 1. Não pertence. Você quer errar, mas não consegue. Por quê? Porque eu domino o conceito. Eu domino a teoria. Tudo bem? A partir do momento que eu sei o que é um número primo, eu vou saber o quê? Reconhecer. Eu vou saber o quê? Identificar. Tudo bem? Então, quando eu cheguei no Brasil, né? Eu não sabia muitas palavras. Então, eu coloquei na minha cabeça, poxa, eu tenho que fazer conversação. Eu preciso aprender vocabulários. Eu preciso saber quando o que era aplicado. Porque muitas vezes a gente pensa que aquela palavra, por exemplo, um exemplo comum que eu sempre falo, manga. Tem a manga da roupa. A manga da casa da Lorena é gostosa. Mas a manga da Giovana é curta. A Alessandra manga muito na Juliana. Será que é a mesma manga que eu estou falando? No contexto? Não. Ok? Então, eu preciso dominar a língua portuguesa, a língua materna. Eu tenho dificuldade em matemática? Não. Eu tenho dificuldade na língua materna. É diferente. Eu tenho dúvida, eu tenho dificuldade em matemática? Não. Você não está organizada. Muitas vezes não é porque você não entende matemática, porque você não se organizou. Procura seu caderno, não tem nada. Procura, tem alguma anotação? Não tem nada. Por quê? Porque você esqueceu. E você vai ser o futuro administrador. Você vai estar orientando os seus funcionários. Você vai ser um exemplo. Quando? A partir de agora. Tá bom? Você vai ser um exemplo. E a administração é organização. Eu não tenho dificuldade em matemática. Tudo bem? Nada, retira essa palavra, eu tenho dificuldade. Não tem. Eu vou persistir, insistir e você vai compreender. Tá bom? E, principalmente, a sua aplicabilidade. Deu para copiar esse exemplo? Todo já deu para copiar? Se não, só 1 minuto na tela. Para quem, de repente, não copiou, 1 minuto. Então, enquanto você está copiando, quando que eu utilizo pertence ou não pertence? Quando eu me relaciono elemento com conjunto. Então, eu tenho que saber quem é o sujeito que eu estou tratando. Elemento com o conjunto que você está fazendo, tá bom? Na linguagem matemática, qual é a linguagem que eu utilizo? Pertence ou não pertence, tá bom? Tá? Quando terminarem, dá um like aí. Um bom aí, por favor. Beleza. Então, como a Juliana já também deu um bom, muito obrigada. Então, aqui não precisa assim copiar não, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, o que no caso, nesse conjunto, que nós chamamos de conjunto universo, né? Que nada mais do que um conjunto maior de todas, né? Abrangendo todo, dependendo do contexto. Deixa eu só apagar aqui, que está riscado. Aqui. Ok. Por exemplo, aqui nesse conjunto aqui, que eu chamei de U, representando U com letra maiúscula, né? De universo, tá? Dentro aqui, eu tenho um outro conjunto que eu chamei de A, tá? E aí, se eu perguntar, quem são os elementos de U? São tudo que está envolvendo nessa borda azul toda, né? Tudo bem? São quantos está no universo U? Tem exatamente o quê? 7 letras. O A, E, que são esses aqui. A, E, I, U, O, B e o W. E quem é o conjunto A, né? Simplesmente o que está circulado aqui no azul. Quando eu faço a comparação, esse conjunto A, nossa, o que é esse aqui? Só um instantinho.
Deixa eu só interromper aqui. Eu acho que deve ser aquele temporizador que eu... Só um minutinho. Ok. É aquele temporizador que eu não apaguei. Aí ele contou mais 15 minutos e despertou. Ok, voltando agora aqui. Ok. Então, nesse conjunto, que é um conjunto mais amplo, que eu posso dizer que é um conjunto universo. Conjunto da faculdade e universo. O curso de administração é um outro conjunto. Mas quando eu faço a comparação em relação ao esse meu conjunto universo, que é um outro conjunto, esse eu faço a comparação, então passa a ser um conjunto relacionando com um subconjunto, que é o que a gente vai ver já daqui a pouco. Tudo bem? Tá? Agora, repetindo aqui no lado, só para observar, não precisa copiar nesse momento, tá? Esse azinho que está bem aqui, em relação a conjunto azão, porque a letra maiúscula representa conjunto e a letra minúscula que é elemento. Em relação a azão, pertence ou não pertence? Vocês estão visualizando? Apareceu um pertence, não é verdade? E o B, pertence o conjunto A? Na opinião de vocês? Não, não pertence. Não pertence. E o E, pertence ao A? Sim. E o W? Não. Não pertence. Tudo bem? Tá? A partir daí, a gente pode ver dentro desses conjuntos que são os tipos de conjunto. Aí eu vou pedir para vocês escreverem os tipos de conjuntos. Aí só precisam escrever os tipos, somente os tópicos, tá bom? Aí, depois que vocês escreverem o conjunto, escrevam conjunto finito, os tipos de conjunto. Conjunto infinito, só para ficar assim organizado no seu caderno, se vocês quiserem copiar, podem copiar, tá bom? 2 minutos na tela. Aí, enquanto vocês copiam, vou estar explicando para vocês, né? A gente sabe que tem uns conjuntos. E aí vocês viram que tem conjunto finito, que a gente já viu, que são quando é limitado. Ou seja, eu consigo enumerar quantos. Além dos quais eu consigo enumerar quantos. E quando é conjunto infinito é quando eu não consigo contar. É incontável, né? Ou seja, eu não consigo enumerar quantos elementos tem. E aí eu coloquei um exemplo, o conjunto dos números reais. Aí depois eu quero perguntar de vocês, que vocês vão me responder, o que vocês compreenderam, né? Ao longo da vida acadêmica. Aí a minha pergunta é, enquanto vocês copiam, quantos números existem entre 0 e 1 no conjunto dos números reais, na sua opinião? Quantos números existem entre 0 e 1? O que veio na sua mente, assim, quantos números? Podem, assim, responder, assim, Lorena, na sua opinião, enquanto vocês estão copiando, quantos números existem entre 0 e 1 dentro dos reais? Ou entre 0 e 5? Entre 0 e 5, quantos números reais existem? Na sua opinião? Entre 0 e 5, quantos números reais? Qualquer um de vocês que sentir a vontade para responder.
Alessandra, Juliana. Sim, Alessandra, pode falar. Não tenham vergonha, não. Ao vocês copiaram, vocês entenderam por que o conjunto dos números reais ele é infinito? Ou, nesse momento, eu gostaria que você escrevesse, Lorena, outro conjunto, me diga um outro conjunto que é infinito. Pode me falar de uma propriedade qualquer. Conjunto de um... ou qualquer um de vocês. Dá um exemplo, cada uma, por favor. Um conjunto infinito. Eu dei um exemplo do conjunto dos números reais, que daqui a pouco eu vou mostrar por que ele é infinito. Negativos? Os números negativos? É infinito. Qualquer número maior que 3, o conjunto de números naturais maiores que 3, é finito ou infinito? Uma pergunta indiscreta. O saldo da sua poupança é finito ou infinito? Finito. Se fosse infinito seria bom, né? Bom, voltando aqui na Terra, vamos parar de sonhar. Mas pode virar realidade, né? Mas, enfim, um outro conjunto infinito. A pergunta foi que eu falei, o número que está entre 0 e 1, dentro dos reais, é finito ou infinito? Finito. Infinito ou finito? Finito. Finito? Ok. Mais alguém? Quer dar outro exemplo? Juliana? Professora, é entre 0 e 1? Isso, entre 0 e 1, dentro dos reais. Daqui a pouco eu vou explicar. Apenas estou fazendo primeiramente uma sondagem, tá bom? Entre 0 e 1. Se eu perguntasse que entre 0 e 1 tem quantos números naturais? Eu esqueci. Ok, sem problema nenhum. Tudo bem. Juliana? Eu também não saberia responder, professora. Ok. Então, daqui a pouco eu vou já explicar, tá bom? Então, já anotaram? Posso avançar? Então, estamos dentro de qual universo nesse momento? Estamos falando do tipo de conjunto. Tem conjunto finito, quando eu consigo contar. É um conjunto infinito, quando eu não consigo enumerar quantos elementos tem. Não dá para adivinhar, não dá para dizer quantos, tá bom? Aí vamos para outros dois, que vocês vão copiar, no caso, conjunto unitário e vazio. Só basta copiar os tópicos, mas quem quiser copiar o restante também não tem problema não, tá bom? Então, repetindo, quais são os tipos de conjunto? Então, eu tenho conjunto finito, infinito, unitário e conjunto vazio, tá bom? E aí, o conjunto unitário, na realidade, é um conjunto onde possui apenas um único elemento, aí chamado de conjunto unitário, né? E quando que é chamado de conjunto vazio? É quando ele possui o quê? Não possui nenhum elemento. Por exemplo, eu posso perguntar exatamente assim. O conjunto A são todos os elementos pertencentes ao X, tal que o X são alunos que têm maior que 2 metros de altura.
Quem de nós? Eu não estou vendo a altura de vocês, mas será que tem? Eu posso escrever o nome de alguém que tem Não. mais de 2 metros de altura? Acho que não. Então, nesse momento, o meu conjunto é vazio. Agora, se eu disser o conjunto A são todos os elementos X, tal que o X são os alunos desta turma menores que 2 metros. Quem são? De altura, 2 metros de altura. Quem seria? Quem são os elementos através dessa propriedade? São os alunos, né? A Alessandra, a Lorena, a Giovana. Porque todos têm menos que 2 metros de altura, não é verdade? Mas é um conjunto finito ou infinito? Ou unitário? Ou vazio? Finito. Finito. Mas quando eu falei que é maior que 2 metros, foi conjunto o quê? Vazio. Vazio. Me cite um exemplo, Alexandra, por favor, ou Lorena também, Giovana também, Juliana. Cada uma vai dizer um exemplo que tenha um conjunto unitário. Fale uma propriedade qualquer. Números. Peraí. Divisores de 1. Os números. Eu esqueci como é que formula essa frase. Mas é tipo assim: os números por qual 1 é dividido. Ah, tá. Você quer os divisores de 1, né? Isso. E só tem um único elemento, né? Exatamente. Que é o próprio 1. Ok. Tem outro exemplo? Nesse momento, talvez não venha assim na mente, né? Tudo bem? Sem problema nenhum, tá? Mas todos entenderam? Sim. Ok. Sim, Então, professora. uma coisa é importante, que o erro acontece muito, tá bom? Que é essa representação do conjunto vazio. Todo conjunto vazio, ou é entre chaves, ou é uma conjunção alternativa. Não é e, é ou. Ou um ou outro. Ou você representa essa entre chaves, ou simplesmente essa que você está visualizando aqui. Nunca você representa, eu vou representar os dois ao mesmo tempo. Lembra daquele ditado que diz, não tem uma língua portuguesa que fala bem assim? Vamos subir para cima. Como assim? Se você vai subir, quem que vai subir para baixo? Não é verdade? Tá bom? Então, na matemática ocorre isso também. Mas, professora, eu já vi isso em algum lugar. É verdade? É. Mas nesse momento, é aquela analogia que eu fiz com vocês sobre a manga. A manga da casa da Lorena é gostosa, a manga da Giovana é curta, a Alessandra manga muito da Juliana. É a mesma manga que eu estou falando? Não. Acontece na matemática? Sim. Como assim, professora? Nesse caso, conjunto vazio, para representar conjunto vazio, ou é esse, ou esse outro que está aqui. Ou é um ou outro. Não os dois ao mesmo tempo, como está aqui. Mas, não é mais, é mas. Se aparecer esses dois juntos, tem outro significado? Tem. Ele fala isso sobre conjunto das partes. Conjunto das partes, que a gente vai ver mais adiante. Tudo bem? Tá? Existe? Existe. Mas para conjunto vazio, nunca represente os dois simultaneamente. Tudo bem? Um dentro do outro. Tudo bem? Tá? Mas existe essa notação em outra situação? Existe, que eu vou mostrar mais em diante. Mas quando se trata o sujeito de conjunto vazio, sempre ou é um ou outro. Alternativa. Conjunção alternativa ou um ou outro. Tudo bem? Tá? Todos entenderam a classificação dos tipos de conjuntos? Sim ou não?
Sim. Ok. Então, sabendo Sim. disso, tá bom? Eu já sei os tipos, eu já sei exatamente conjunto vazio, unitário, finito e infinito. Quando que os conjuntos são iguais? Tá bom? Podem anotar. Quando que os conjuntos são iguais? Os conjuntos são iguais se e somente se quando possuem o quê? Os mesmos elementos. Por exemplo, vocês estão vendo o conjunto A e B? A ordem não difere. Aqui, se você for observar, não está igualzinho. Certo? Então, esses dois... Ah, mas um chamou de A, outro chamou de B, mas são iguais. Outra situação. Olha só esse conjunto A e B, de novo. Estão visualizando aí? A primeira é tudo igualzinho mesmo. A em relação a B, tudo igual, só mudou o apelido do conjunto. Então, conclui-se que os dois são iguais. E o outro? O outro conjunto aqui que eu vou representar, o chamei de conjunto A, é 1, 2, 3, 4. Mas o outro conjunto? 3, 1, 4, 2. O que vocês observaram? Só mudou a Que ordem. possuem os mesmos elementos. Os mesmos, somente trocou de posição. Quando isso ocorre dentro, entre chaves, o que significa isso? Os conjuntos são iguais. Não tem, mesmo que você mude a posição, não tem problema nenhum, tá bom? Tá? Continua sendo o quê? Iguais. Tá? Outra situação. Aqui, se vocês forem observar, 5, 6, 5, 7. 7, 5, 7, 7. São iguais? Não. Né? Quando não são iguais, nós representamos o símbolo de diferente. Tudo bem? Diferente. Uma outra situação aqui. Deixa eu só segurar aqui. Então, esse daqui, os dois conjuntos não são o quê? Iguais. Outra situação. Esses dois conjuntos são iguais? Aí já aparece até a resposta, né? Você quer errar, mas não consegue. Porque a resposta já está aí, né? Tudo bem? Então, observe que... Ah, mas professor, tá tudo igual, só tem um número que está diferente. Só tem um, professora. Só tem um. Mas para poder ser igual, tem que ser tudo igual. Tá ok? Mas só tem um número que está diferente. Não interessa. Bastou um ser diferente, o conjunto ele passou a ser o quê? Diferente. Aí eu pergunto, de novo, você usou um processo mental da aprendizagem da matemática. O que você faz? Você não comparou? Quando compara, o que acontece? Acha a diferença. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver. A gente aprende isso desde a educação infantil. A criança compara. Quer ver? Quando você dá, não sei se vocês já são mães, mas se você tem 2 filhos, você dá 2 bombons para um e dá um bombom para o outro, capaz de os dois começarem a se bater, conforme a idade. Não é verdade? Eles começam a comparar. Isso é um dos processos mentais da aprendizagem. Qual é o nome mesmo que eu falei, que o professor Sérgio Lorenzato falou? Um dos processos mentais da aprendizagem. Qual a palavra? Qual a palavra? Comparação. Vê se quando eu corto um pedaço de bolo, primeira coisa que você faz, eu dou um pedaço para Lorena, Giovana, Alessandra, Juliana. Eu duvido que vocês não vão comparar. A gente começa a olhar. A professora gosta mais da Juliana, cortou um pedaço maior, porque o processo mental da aprendizagem, a gente compara. Quando a gente compara, acha diferença. Ou é maior, ou é menor, ou igual. Mas o que a senhora quer falar com isso?
Pela lógica. Quando eu digo que é diferente, quando eu digo, o pedaço de bolo da Lorena é diferente da Giovana, você conclui o quê? Quando a gente compara, só tem o tripé. Ou é maior, menor ou igual. Se eu digo que é diferente, conclui-se, pela lógica, conclui-se o quê? Quando eu falo que é diferente? Que não é igual. Que não é igual. Mas conclui-se que só pode ser o quê? Maior Ou menor. ou menor. Quem tem mais dinheiro? Lorena ou Giovana? Ou é igual, ou é maior, um é maior do que o outro, ou é quanto? Igual. Quem tirou a maior nota? Maior, menor ou igual. Quem comeu o pedaço maior, o pedaço do bolo? Maior, menor ou igual? A gente compara. Tudo bem? Todo momento a gente está comparando. A sua vida você compara. Tá melhor hoje? Ontem você começa a fazer uma reflexão. Não é verdade? Comparação. Como é que você sabe que esse conjunto é diferente? Comparou, achou a diferença. Você viu que está diferente. Quem é o número que está diferente, essa representação, através do diagrama? Qual o número? Qual é o elemento? 8 e o 9. Tudo bem? Então, deu para entender o que vem ser conjuntos iguais? Ora, se quando o conjunto tá igual, posso avançar, jovens? Ok. Então, quando o conjunto é igual e eu comparo, temos uma relação de inclusão. Mas o que é isso? Só basta agora copiar, tá? Essa palavra aqui, relação de inclusão. Ok? E depois que vocês copiaram essa relação de inclusão, faça uma pequena leitura aqui, por gentileza. 1 minuto. Bom, então, aí eu vou deixar 2 minutos na tela, aí você fique à vontade para fazer o seu resumo. Eu copiaria, no caso, somente os exemplos, mas aí 2 minutos na tela. Ok. Enquanto vocês estão copiando, né? Eu vou só comentando em relação ao conjunto A, que vocês estão visualizando, e o conjunto B, que eu vou destacar aqui, né? Esse conjunto A. E esse conjunto B. Primeira coisa que você vai fazer de novo, o do processo mental, é o quê? Comparar. Quando você compara, você vai achar o quê? A diferença, né? E aí, ao achar a diferença, você começa a ver que é outro processo mental, quem está incluso a quem, né? Se vocês observarem, todos os elementos de B, eles estão no conjunto A, todos os elementos do B estão dentro do A. Quem é o conjunto A? Esses elementos que vocês estão visualizando, que está entre menos 5 até o 5 positivo dentro dos números inteiros, nesse conjunto, tá? No intervalo de menos 5 a 5 dentro do conjunto de números inteiros. No conjunto B, está a partir do 0 até o 5, dentro dos naturais. Tudo que está no B, que é um conjunto também, e A, quando eu começo a comparar, o B passa a ser chamado de subconjunto de A. Mas quando eu falo separado, um conjunto A é um conjunto qualquer. Conjunto B é outro conjunto. Mas quando eu começo a comparar, opa,
Um passou a ser subconjunto em relação à outra, quando eu começo a comparar. Porque enquanto eu não comparar, ambos é conjunto. Mas quando eu começo a comparar, um é conjunto e o outro passa a ser o quê? O subconjunto. Como que eu relaciono? Agora há pouco, antes do nosso intervalo, a gente relaciona elemento com conjunto, é como se fosse um pronome, como fosse tratamento. Quando você relaciona você com o presidente da República, a gente não chama ele de você. Não é verdade? A gente tem um outro tipo de pronome de tratamento, né? Não é verdade? Quando você vai estar com a sua mãe, ou seu pai, e a senhora sua mãe, você não, tem outro pronome de tratamento. Senhora, senhor, vossa excelência, excelentíssimo, senhor, dependendo qual a pessoa que você está reportando. Você está perante de um juiz, você não chamava de você. Então, tem os nomes específicos. Então, quando é elemento com conjunto, usa-se o que mesmo, hein? Elemento com conjunto, qual o símbolo que a gente representa? Colchete. Colchete ou começa com P? Que a gente usa. Lembra que a gente ficou fazendo a relação? Deixa eu só voltar aqui no rádio, aqui, rapidamente. Desculpa, esse aqui não apaguei, né? Mas aqui. Quando eu relaciono elemento com conjunto, qual o símbolo que eu utilizo mesmo? Pertence ou não pertence? Pertence, exatamente. Pertence ou não? Pertence. Pertence. Agora, quando eu me relaciono subconjunto e conjunto, não posso usar pertence ou não pertence. Isso é uma das confusões que ocorrem. Quando eu me refiro subconjunto ao conjunto, que eu vou agora avançar, né? Eu utilizo o quê? Contido ou não está contido. A partir daí, eu vou pedir para vocês copiarem, a princípio, essa parte aqui, esse símbolo aqui só. Opa, desculpam. Eu vou apagar aqui. Esses símbolos que estão aí, por favor. Eu vou já explicar. A primeira é está contido, o outro é contém, não está contido e não contém. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Todos estão no computador? Alguém está pelo celular? Porque daqui a pouco eu vou fazer uma atividade que vai ser pelo computador. Eu estou no computador. E os demais? Computador também. Giovana, Juliana, estão no computador todas, né? Então tá bom. Só para poder eu saber se dá para mim fazer essa atividade, tá bom? Bom. Então, observe, né? Esse primeiro aqui se chama está contido. Esse outro aqui se chama contém, não está contido e não contém. Então, só repetindo aqui, né? Esse e esse, tá bom? Tipo um C, né? Parecido com C, mas não é C, tá bom? Esse símbolo se chama está contido. E não está contido quando tem uma barra cortando, né? Agora, o outro, este daqui, se chama contém, e quando tem uma barra cortada, se chama o quê? Não contém. Quando é que eu utilizo esse símbolo de uma relação com outra? Tá bom? Tá?
Que foi o que eu dei o exemplo quando você vai com você, a sua relação com seus pais é senhor e senhora. Senhora, né? Agora, com o presidente não é senhor e senhora, é excelentíssimo senhor, né? Vossa, não sei se é Vossa Excelência, né? Tudo bem? Não é verdade? E aí, dependendo de quem está se relacionando. Então, acontece isso também na matemática? Sim. Tá bom? Então, quando é o que eu utilizo? Posso parar aqui? Posso avançar? Já? Então, olha só. Só um minutinho. Aí, antes de eu passar exemplos, interromper a tela, copia só esse exemplo, por favor. Aí eu vou interromper, a gente vai ver vários exemplos, tá bom? Por favor. Bom, aqui, quando se fala de subconjuntos, até então, eu tenho conjuntos, eu só vou saber se é sub ou não quando eu faço uma relação entre os dois. Aí eu começo o quê? Comparar. E quando eu comparo, exatamente você vai perceber em relação ao conjunto, quando se relaciona a um conjunto menor para maior, nós utilizamos simbologia de contido, tá? Está contido. Quando que eu utilizo com está contido? Quando é de sub para conjunto. Eu vou escrever bem aqui. Vocês vão colocar uma observação. Antes de eu interromper a tela para mostrar vários exemplos, vocês vão colocar uma observação. Quando é de uso, está contido. Quando relaciona de subconjunto para conjunto. Coloca observação, tá? Eu vou só puxar mais um pouquinho aqui. Aqui, eu vou colocar assim um hashtag aqui. Eu uso contém quando relaciona de quando relaciona de subconjunto. Aqui é para, tá? Desculpa. Para conjunto. E aqui é ao contrário, relaciona de conjunto para subconjunto. Ok? Aí vamos ver já por quê. Aí eu venho fazendo uma outra analogia. Eu pergunto para você. É mercado grande ou grande mercado? Lá no Manaus Moderna. A gente fala mercado grande ou grande mercado? Vocês já foram para Manaus Moderna? Mercado grande. Hã? Mercado grande. É mercado grande? É isso? Vai chamar mercado grande e não grande mercado, porque já é outro significado. Outra pergunta. Vocês preferem ser chamado de mulher grande ou grande mulher? Grande mulher.
Isso porque trocou apenas a ordem das palavras, não é verdade? Mesma coisa. Para que a senhora falou essa besteira? Não, não é besteira, não. Por quê? Porque na matemática também acontece. Quando eu relaciono conjunto para conjunto grande, eu tenho que usar o termo correto. Eu utilizo qual símbolo? Está contido. Por exemplo, vocês 4 está contido na faculdade, ou seja, a turma de administração, melhor falando, a turma de administração está contido, por quê? Porque a turma é um conjunto formado por vocês 4. Hoje. É um quê? É um subconjunto em relação à faculdade. Tudo bem? Agora, ou seja, ADM está contido na faculdade IDAAN. Agora vamos falar agora ao contrário. IDAAN contém ADM. IDAAN contém ADM. Vocês estão compreendendo? Quando eu relaciono conjunto maior para conjunto menor, eu utilizo o quê? Contém. Quando eu pego o menor para maior, contido. Por exemplo, alguém pode me dar um exemplo? Juliana, fiquem à vontade. Enquanto vocês copiaram esse conjunto, entre conjunto B e A, o A não está dentro do B? Vocês estão visualizando o conjunto A que está aqui? Né? O conjunto A, se vocês forem observar, o conjunto A não está dentro do B? Sim ou não? Deixa Sim. eu só pegar, né? Aí, o que vocês podem observar? Aqui está o meu conjunto A, que é 1 e 5. O meu conjunto B é 1, 5, 7, 10, 9. Se eu for pegar A em relação a B, A está contido no B. A está contido no conjunto universo. O universo, agora eu vou fazer ao contrário. Universo contém o B. O universo contém quem? O A. Agora vamos falar ao contrário, do menor para maior. A está contido no universo. O B está contido no universo. Tudo bem? Tá? Então, vamos ver. Eu posso interromper a tela para a gente ver vários exemplos? Ok, então vamos lá. Interrompendo aqui a tela. Compartilhando aqui. O celular. E aqui, só um minutinho. Compartilhando aqui a tela. Estão vendo agora aqui o papel de novo? Estão visualizando? Deixa eu só rodar um zoom aqui. Melhorou a visualização assim ou não? Olha só, nesse momento, eu quero que vocês, por exemplo, nesse exemplo, eu quero que vocês me digam se eu uso pertence, não pertence, contido, não está contido, contém ou não contém. Tá bom? Quero que eu utilize esses símbolos. Letra A.
em relação a esse conjunto aqui. B. O 2 em relação a esse conjunto aqui. C. O número 1 em relação a esse conjunto aqui. Em relação a esse conjunto aqui. Outro exemplo. Outro exemplo. Ok? Este conjunto aqui é o conjunto dos números. Ai, vocês não estão mais enxergando. Peraí, deixa eu só colocar. É o conjunto dos números naturais em relação aos números inteiros. Tá bom? Se não lembrar, eu vou estar lembrando também. Aí vocês vão me sinalizar. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Nesse momento. Ok? Dá para enxergar ainda? Tá. Então, a minha pergunta é: letra A. Qual o símbolo que eu utilizo? Contém. Eu vou escrever aqui, tá bom? O que eu escrevi que contém? Letra B. Não se preocupem, podem responder o que vocês estão achando. Aí depois a gente vai fazer uma correção, caso necessário, tá bom? Podem chutar, não tem problema não. O que vocês tiverem dúvida, não tem problema não. Eu acho que é o contrário, né? Não sei, agora eu fiquei confusa. Tá bom, eu vou dar 2 minutinhos para vocês, Mas, cada um pensarem. Vocês estão copiando, né? Aí cada um pensa como vocês iriam responder, aí em seguida eu vou corrigir com vocês. Tá bom assim? 5 minutos. Quantos minutos? Deixa eu ver, 5 minutos então? 5 minutos dá? Ok.
enquanto vocês estão copiando, desde já vou deixar assim registrado, tá bom? Na próxima aula, vou estar entrando às 18 horas. Não sei se vocês chegam nesse horário ou não. Na realidade, a nossa aula começa às 18h30, tá bom? Mas se de repente você é aluna que ficou com alguma dúvida, que, professora, eu gostaria que a senhora repetisse algum assunto, você pode me explicar novamente? Será com o maior prazer. Aí vocês poderão estar sinalizando. Até vou verificar. Vocês já foram apresentado para vocês onde vocês podem acessar as atividades? Sim ou não? Sim, mas eu fiquei confusa. Eu não sei se é no Genera, não sei. Acho que foi a primeira aula que o professor falou a respeito, mas eu não peguei. Certo. Então, eu vou verificar com o coordenador, o senhor Matheus, tá bom? Para que, de repente, a aula de amanhã ou na sexta-feira, para que nós possamos ver uma forma de nos comunicarmos, tá bom? Se de repente vocês me sinalizarem, professora, eu estou com algumas dúvidas, eu gostaria que a senhora repetisse. Como a gente está no período de remoto, né? Então, dá para, digamos, eu entrar, digamos, meia hora antes, para aqueles alunos que, de repente, têm alguma dúvida, eu posso estar tirando algumas dúvidas antes de iniciarmos, de fato, a nossa aula. Tudo bem? Aí vai de vocês me sinalizarem, tá bom? Talvez dessa primeira aula vocês ainda não tenham, talvez, né? Tá bom? Aí eu vou estar deixando alguns exercícios para vocês fazerem, que daqui a pouco eu vou já dar algumas orientações gerais, ok?
como estão? Só pode Confuso. falar. Confuso? Tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, tá bom? Como estamos com pouco tempo aí eu gostaria de explicar para vocês, tá bom? E vamos compreender melhor. E se vocês observarem, aí a letra A e a letra C. Olha só, novamente já vamos comparar de novo, né? Olha só, aí eu gostaria que vocês olhassem agora para cá, tá bom? Só para a gente, porque vocês vão ter uma lista de exercícios, tá bom? Tá? Para a gente exercitar. E quando a gente exercita, a gente começa a tirar as próprias dúvidas, tá bom? E também trazer as dúvidas que houver. Por exemplo, nesse momento, quando ele não está... Lembra que eu falei que na forma tabular, é uma forma de representar conjuntos, nós utilizamos entre chaves. Toda vez que aparece chave, opa, é um conjunto. Olhou para a chave, é um conjunto. Não tem chaves, é um elemento solto. Então, quando se trata de elemento, porque pode ver, ó, entre a letra A e a letra C, olha só. Entre a letra A e a letra C, vocês podem ver, esse 1 não tem chave. E a letra C? Opa, tem chave. Então, esse está como elemento. Esse daqui está como conjunto unitário. Conjunto unitário. Esse unitário não porque é um, mas porque possui um elemento. Tudo bem? Tá? Deu para entender a diferença entre a letra A e a letra C? Tá? Então, o que vocês percebem? Esse 1, ele está solto, então ele é elemento. Quando é elemento que relaciona com o conjunto, aqui é um conjunto qualquer. Quando é elemento que relaciona com o conjunto, só um instantinho que tá travando, né? Quando é elemento para o conjunto, o que significa? Eu utilizo o quê? Pertence ou não pertence? Pertence ou não pertence. Porque é elemento. Como é que eu sei? Porque não está entre chave. Então, é elemento. Tá bom? Então, nesse momento aqui, está como elemento. Então, nesse momento, o 1 pertence a esse conjunto aqui? Sim. Pertence. Então, aqui eu vou utilizar o quê? Símbolo de pertence. Porque está elemento com conjunto. Por exemplo, aqui quem está como elemento de novo? Tá vendo esse 0 aqui? Esse 0, qual a diferença entre esse 0 e esse 0? Esse 0 está como elemento solto. Este daqui é um conjunto o quê? Unitário. Como é que a senhora sabe? Porque está entre o quê? Chaves. Então, nesse momento, quando eu for comparar esses dois aqui, relacionar, esse elemento pertence ou não pertence a esse conjunto que está aqui? Apesar de que só tem um elemento, é um conjunto unitário só, mas ele está aqui. Então, nesse momento é o quê? Pertence. De novo. Tá vendo esse 7 aqui? Tá vendo esse 7 aqui? Na letra I. Nesse momento, esse 7, ele também é o quê? É um elemento. Quando for olhar aqui, ele está aqui? Sim. Então, nesse momento, ele utiliza o quê? Pertence. Agora, se fosse agora a letra J, por exemplo, se fosse exatamente um 5, em relação a esse conjunto aqui, nesse momento, esse 5 está como conjunto ou está como elemento? Elemento. Elemento. Então, quando se relaciona elemento em relação ao conjunto, nós utilizamos quem? Pertence ou não? Pertence.
E aqui, nesse momento, o 5 pertence ou não pertence? Não pertence. Eu vou até... Tá em cima do X, né? Tá o negócio do... Ele o quê? Não pertence. Então, deu para entender quando que eu utilizo pertence ou não pertence? E como reconhecer quando não está protegido dentro do chaves. Então, ele tá... Você lê como elemento, tá bom? Agora, quando você... Olha, esse aqui tem chave. Então, tá como conjunto unitário. Conjunto unitário. Conjunto finito. Conjunto finito aqui. Tá como conjunto. Esse número é número natural, tá bom? Natural é um conjunto também. E aí, esse é o conjunto de números inteiros. Agora, como é que eu memorizo? Quando é de subconjunto para conjunto. Eu utilizo o quê? Contido ou não contido. Agora, quando eu faço ao contrário, quando é de conjunto para sub, então eu utilizo o quê? Contém ou não contém, que foi a simbologia que vocês copiaram. Então, vamos ver aqui. Esse conjunto aqui, esse também é outro conjunto, ó, na letra B. Esse conjunto é menor ou ele é maior em relação a esse outro aqui? O conjunto, esse primeiro conjunto aqui na letra B, só tem um elemento quem? 2, mas é um conjunto unitário. Aqui eu tenho outro conjunto finito. Então, nesse momento, vocês concordam com quando eu começo a comparar os dois? Esse passa a ser quem? Subconjunto, em relação a esta. Então, quando é de sub para conjunto, eu utilizo o quê? Contido. Tudo bem? De novo, esse 1 é um conjunto unitário. Esse outro conjunto também é outro conjunto, certo? Mas quando eu começo a comparar esse conjunto unitário, que só tem um elemento aqui, ele passa a ser de novo o quê? Um subconjunto em relação a esse maior. Então, eu utilizo novamente quem? Contido. Tudo bem? Tá? Agora vamos... Perguntas aí? Agora, por exemplo, letra F. Tá vendo aqui esse conjunto aqui? 2, 4, 6? Né? Esse conjunto tem esses 3 elementos. Esse conjunto aqui tem um único elemento, que é o conjunto unitário. Ambos é conjunto. Mas como é que eu sei que ambos é conjunto? Porque está entre quem? Chaves. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Este passa a ser... Nesse momento, esse conjunto está para quem? Sub. Maior para menor. Então, quando é maior para menor, que é o conjunto para sub, eu utilizo o quê? Contém. Esse conjunto contém esse outro conjunto que é o unitário aqui, que é o elemento 2. Tudo bem? Nesse momento, deu para compreender a diferença entre contido e contém? Contido é quando é de menor para maior. Eu uso contém quando é de maior para quem? Menor. Conforme essas duas regrinhas que vocês copiaram lá quando eu pedi para vocês copiarem. Tá bom? Perguntas até aí? E para finalizar, tá bom? Na próxima aula, eu vou estar relembrando para vocês sobre conjuntos numéricos, que eu vi que vocês não estão lembrando, né? Eu vou estar relembrando conjuntos numéricos. Aí, só para assim terminar de fazer essa questão aqui, conjunto dos números naturais, somente os números positivos. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os inteiros, ele envolve tanto o positivo quanto o negativo. Tá bom? Então, significa que o conjunto dos números naturais, ele está contido. Ele é um conjunto que está dentro dos números o quê? Inteiros. Tá bom?
Perguntas? Aí vocês devem dizer, mas professora, e a letra D? Esse D não está igual? O conjunto não é igual? Certo? Tá? Então, quando é conjunto é igual, como é que você vai fazer? Você vai poder utilizar tanto o contido quanto quem? O contém. Porque um está dentro do outro. Mas como assim? Que justamente eu vou mostrar os slides que vocês vão terminar como exercício para a próxima aula, tá bom? Aí só para não deixar em branco, só está faltando de preencher este daqui. Aliás, eu fiz errado. Olha só, é a letra D que eu estava fazendo e eu preenchi na letra G, tá? Desculpa. A letra D que são iguais, estão vendo aqui? Então, é o quê? Tanto está contido quanto está contém. Agora, a letra G que eu preenchi errado, esses dois conjuntos aqui, tudo bem? Tanto não está contido e nem está o quê? Nem contém. Tudo bem? Aí eu vou detalhar para vocês melhor na próxima aula, ok? A priori, deu para entender a diferença entre pertence, contido e contém? Me dê um feedback aí, por favor. Professora, nesse caso aí da questão da letra D, eu queria fazer uma pergunta. Sim, sim. Nesse caso, aquele símbolo de igual a gente não pode usar, porque teve um slide que a senhora mostrou aí os sinais de igual e diferente. Ah, sim, sim, sim. Nesse momento, eu no enunciado, digamos, na realidade eu falei, na realidade eu não enunciei, eu apenas falei verbalmente para utilizar esses símbolos que estão aí. Que como eu não... também é igual. Isso é de fato, tá bom? Aí, como os elementos que eu indiquei aqui no início aqui, não está com símbolo para ser utilizado, mas também é igual, tá? E aí, por isso que eu não estou utilizando, porque foi esses elementos que eu pedi para vocês utilizarem que estão aqui disponíveis. Tudo bem? Tá bom? Entendi. Mas, Tá obrigada por essa pergunta também, tá? Agora, eu posso interromper essa tela? Todos já conseguiram copiar? Sim ou não? Juliana, os demais, Lorena? Ok. Então, vou só interromper aqui para dar uns encaminhamentos. Eu não sei se para vocês, né? Mas para mim, o tempo passou rápido que... Você sabia que eu não comecei a minha aula hoje? E você já percebeu que realmente você precisa de 10 matérias? Porque isso é apenas um começo. E de grandes aprendizados. Porque vai depender da minha, a sua dedicação em conjunto. Trabalho em equipe, tá bom? Tá? É isso que vai acontecer até o final do semestre, com todos os professores juntamente com vocês, tá bom? Tá? E hoje, na minha sondagem, eu já sei exatamente o que eu tenho que estar fazendo na próxima aula, antes da nossa aula, tá bom? E os meus encaminhamentos, para que nós possamos otimizar, eu gosto muito que os alunos anotem no caderno, só que vocês podem ver, hoje na nossa primeira aula, né? Vocês percebem que eu tenho que ter o tempo de vocês, eu não sei se para vocês passaram rápido, tá bom? Mas para mim, sim, que eu preciso que vocês me ajudem em que situação? Lembra que nós paramos aqui? Tudo bem? E aí, onde nós paramos, nós fizemos os exemplos, tá? Um pequeno exemplo. Aí eu vou pedir para vocês, quando vocês visualizarem esse slide, eu vou pedir para vocês, na realidade, dando a continuidade dos exemplos, tá bom? Que está aqui nos slides. Onde a senhora parou? Eu parei aqui, ó. Tudo bem? Dessa lâmina, tudo bem? Tá? Nesse slide. Aí, o que vocês vão fazer? Que eu vou pedir um favor para vocês. Vocês vão dar continuidade no seu caderno e você mesmo vai copiar bonitinho para você compreender. Se você diz, essa parte não precisa copiar, sem problema nenhum. Você vai fazer um próprio resumo, tudo bem? Nessa quantidade que eu vou mostrar aqui para vocês. E
Eu queria ter terminado aqui, mas pelo tempo aqui não dá para mim dar continuidade. Aí eu quero que vocês copiem esses slides. Vou passar aqui rapidamente, tá bom? E você vai tentar fazer estes daqui. Se não, você deixa este daqui. Quando vocês copiaram esses exemplos, vocês vão deixar 2 folhas. Tá bom? Minto, 2 folhas não. Eu vou pedir para vocês deixarem 3 páginas. 3 páginas, porque uma folha tem 2 páginas. Aí vocês deixam 3 páginas. Tá bom? Quando vocês copiarem esse aqui, mas se vocês quiserem, podem resolver, tá bom? Aí eu quero que vocês façam... Tenta copiar esses exemplos que estão aqui até o término do slide. Tá bom? Aí vocês, e quando eu for explicar, automaticamente eu vou estar dando exemplos e aí vocês vão estar compreendendo melhor. Pode ser? Aí vocês vão até copiar até esse exemplo aqui, ó. Tá? Dúvidas? Eu gostaria que cada um resumisse uma palavra assim de hoje. O que hoje representou para você? Geralmente, professora, eu demoro para responder porque eu espero as outras colegas responderem na minha frente, tá? Porque eu não gosto de ser falastrona e nem de tomar o tempo das outras pessoas, não. Eu gostaria que todo mundo participasse, tanto como eu, ao mesmo tempo. Mas hoje posso resumir que hoje a gente teve bastante informação, informações que serviram para dar uma lembrada nas coisas que a gente já viu no ensino médio, coisas que eu até estudei, mas nunca entendi o assunto. Realmente foi aquilo mesmo que a senhora falou, de já ter visto, mas não ter se organizado, de não ter anotado. Só que tudo a gente já viu, mas, né, com o tempo esqueci, não pratiquei mais e ficou naquela caixinha do esquecimento, né, na memória. Mas foi muito gratificante aprender, relembrar das coisas, resumir também que preciso dar uma atualizada na questão desses assuntos, de não só aprender aqui na sua aula, mas também de buscar esses conhecimentos para tentar contribuir aqui e entender melhor o que a senhora está passando para a gente. Certo. Obrigada, Alessandra. Alguém, fique à vontade, se quiserem falar. Bom, professora, Juliana, bom, realmente eu também vi esse assunto, né? A gente vê no ensino médio e tudo, mas sinceramente, desde que eu terminei o ensino médio, que foi em 2014, eu não estudei mais nada sobre esse assunto. Inclusive, eu só trabalhei desde lá até agora, né? Fiz cursos assim básicos, mas essa é a primeira graduação, né, que eu estou começando. Então, assim, a gente lembra, né, algumas coisas do que a gente viu lá, no meu caso que eu vi, né, anos atrás, mas está sendo uma outra oportunidade de lembrar e eu vejo o quanto é importante, né, a gente não parar, porque no meu caso eu parei. Então, como eu tive essa pausa, a gente acaba esquecendo, né? Mas se eu tivesse praticado de alguma maneira, eu não estaria com essa dificuldade, né? Porque, de certa forma, a gente acaba atrasando os assuntos porque a gente está esquecendo de coisas básicas. Certo. Ok. Eu vou estar, assim, revisando com vocês alguns assuntos que eu percebi, né? Hoje nessa interação, tá bom? Tá? E vou já estar, assim, também durante a semana compartilhando no local que, caso vocês tiverem dúvida, não se esqueçam de sinalizar para que vocês consigam acessar, tá bom?
tá? Então, Lorena, Giovana, fiquem à vontade se vocês quiserem falar. Caso não, não tem problema nenhum, tá bom? Fiquem à vontade. E eu quero dizer assim que, na realidade, eu espero que tenha contribuído hoje mais um pouquinho com vocês, tá bom? Não quero, assim, tomar mais, assim, um tempo de vocês. E eu peço, tá bom? Que vocês copiem, para vocês poderem, assim, se organizar, para que nós possamos otimizar mais um pouquinho o tempo, para que vocês possam dizer, professor, comentou isso, mas aonde? Aí fica a sua organização. Então, essa é a minha sugestão para a sua organização, tá bom? E eu gostaria mesmo que vocês pudessem organizar em um único caderno, mas a organização também é sua. Tá bom assim? Tá bom. Então, sem mais, muito obrigada por hoje. Encontro com vocês na próxima aula, tá? Boa noite e um bom descanso a todos. Boa noite, bom descanso. Tá, Boa noite, professor. Boa noite a boa todos. noite. E Lucas, você ainda está aí? Tá bom. Sim. Aí já encerrei, tá bom? Certo. Só uma Tá. pergunta. Conforme a Sim. senhora falou, na próxima aula a senhora vai iniciar às 18 horas, é? A sala? Vai iniciar a sala às 18 horas? Não, porque, assim, né? Eu acho que na próxima aula ainda não, é porque eu estou esperando eles, assim, até vou perguntar do Matheus, como é que eu faço para me falar com elas, assim, de repente, por exemplo, eu quero passar uma atividade, aí eles passam para mim, aí como é que eu vou saber que eles anexaram? Aí se eles têm alguma dúvida para entrar em contato. Nesse primeiro momento, como eu passei o meu e-mail pessoal, né? Aí ele tem como eles elas, aliás, né? Me mandarem um e-mail, né? Entende? Entendo. Mas eu acho que na próxima aula ainda não. Mas, na realidade, esse que eu marquei 18 horas é mais para frente. Porque, Tá bom. por exemplo, quando eu passar mais assim exercícios, aí cada um, como você visualizou, né? Tem alguns que pararam mais de 7 anos, esqueceram tudo. Então, para eu poder chegar naquele assunto, tem outro assunto por trás. Tu tá me entendendo? Sim, Então, sim, entendo. é um processo. Aí, se eu não ajudar, que eu já vi que, assim, se eu não ajudar nesse sentido, digamos, meia hora é o que eu posso ajudar, porque eles não precisam andar de um lado para o outro, então eu posso estar fazendo isso. Mas olha, na Ok. próxima aula, não. Eu vou estar conversando com o Matheus nessa situação. Tudo bem, Ao então. longo do tempo que eu vou saber como elas estão, na realidade. Entendo. Hoje já deu para me perceber como elas estão. Aí eu vou ver como é que eu vou estar ajudando elas fora do, assim, um horário para que eu possa ajudar, entre aspas, né? Tá bom? Mas desculpa Certo. também, assim, atrapalhar você, tá bom? Muito obrigada Não pela tem ajuda, problema. tá? Tá Nada. bom. Boa Tá, noite, boa noite. professora. Tá. Tchau, tchau.